Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 4 do quarto trimestre de 2022, sob o tema Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Resguardando-se de Sentimentos Ruins. A nossa lição ela está dividida, ou melhor, ela está baseada em Mateus, no capítulo 5, versículos de 21 ao 26, e também em três tópicos. O Evangelho não é antinomista. E no tópico 2, a cólera e o primeiro ato para o homicídio. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. E no tópico 3, a oferta do altar e a desavença. São três pontos bastante extensivos que comporta bastante atenção e dedicação a ele na explanação. No entanto, nesse espaço, apesar que é exíguo, nós vamos sintetizar e creio que será para o nosso crescimento espiritual. O texto áureo da lição, nós podemos já começar pelo texto áureo, que Mateus capítulo 5, versículo 22, diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A base está aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 21 e 22, que eu gostaria de enfatizar nesta ocasião. No versículo 21, a exemplo de outros tantos versículos que temos aqui no Sermão do Monte, várias passagens, mas eu quero focar a primeira frase, a primeira oração do versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. No versículo 22, eu, porém, vos digo. O que eu quero enfatizar com isso é que o Senhor Jesus, neste Sermão do Monte, ele se identifica como Deus. Ele mostra a sua deidade. Ouviste o que fora dito aos antigos. Quem disse aos antigos? Foi Deus. Foi Deus o Pai, lá no Monte Sinai, através da lei que foi ditada a Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos. E agora o Senhor vem trazendo uma nova mensagem, um novo tempo, uma nova aliança, um novo testamento, trazendo agora o Evangelho, mostrando assim: eu, porém, vos digo. E neste quadro, o que diz a lei? Aquele que matar será réu do juízo, será réu de juízo, poderá ser morto. Como nós vamos encontrar que já foi uma repetição do que fora dito lá no princípio, antes mesmo da lei, lá no Gênesis, porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio comporta a Torá, a lei de Moisés, nesses 5 primeiros livros. E lá em Gênesis, no capítulo 9 e no versículo 6, nós vamos encontrar: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E nós vemos ainda no capítulo 20 de Êxodo, o 6º mandamento: não matarás. E nós vamos encontrar na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 18, nós vamos encontrar ali o Senhor, a explicação, a visão sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. E quando nós vamos observar acerca do 6º mandamento, a expressão do original é assassinar. Aquele que assassinar. O que esta palavra, em tese, ela carrega? Essa palavra assassinar, ela carrega o homicídio doloso. Ela carrega o dolo na ação, o dolo na atitude, o dolo em matar. É por isso que o posicionamento cristão, o posicionamento conservador é contra essas leis que facilitam, que permitam, que incentivam o aborto. É por isso que nós pregamos e ensinamos contra o aborto, porque nós temos a palavra de Deus que preserva a vida desde o princípio. E quando preservamos a vida desde o princípio, nós estamos olhando para a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, ela está preservada também na nossa Constituição.
E a dignidade da pessoa humana foi reportada na Bíblia Sagrada. E a dignidade da pessoa humana é um dos princípios de doutrina. Nós sempre ensinamos que a doutrina, ela muda segundo a dispensação. Princípio de doutrina ou doutrina pétrea não muda, independente da dispensação. E a fé, ela é uma doutrina pétrea, imutável. Assim também a dignidade da pessoa humana é uma doutrina pétrea, uma doutrina bíblica pétrea, que não muda. Deus sempre olhou para a dignidade do casal lá no Éden. Após o pecado, o Senhor também entrou preservando a dignidade da pessoa humana. E quando lá em Noé, no capítulo 9 e 6 de Gênesis, que fizemos menção, o Senhor também falando da dignidade da pessoa humana, preservando a dignidade. Na lei de Moisés, Deus continuou preservando a dignidade da pessoa humana, inclusive acerca do casamento. Quando o Senhor disse, nós vamos ter uma lição específica mais adiante, a lição, salvo engano, não sei se é a próxima lição, a lição número 5, nós vamos estar abordando esse assunto, a respeito da dignidade da pessoa humana no tocante ao casamento. A pessoa, quando se casava, ela demorava, no primeiro ano de casamento, ele não podia ser chamado para a guerra. É homem de guerra, mas não vai para a guerra. Casou, então está preservado, ele não vai para a guerra. Isso, o que é isso? Dignidade da pessoa humana, para que a mulher não viesse a ficar viúva logo nos primeiros dias, nos primeiros meses do seu casamento, ou ainda que a pessoa não desfrutasse do relacionamento amoroso, conjugal com a sua esposa no primeiro ano de casamento. Então isso é dignidade da pessoa humana. E outros detalhes nós vamos encontrar acerca da dignidade da pessoa humana. Então a dignidade da pessoa humana não é uma conversa progressista, é uma conversa conservadora, que atende a um dos princípios bíblicos, que atende a princípio bíblico que o Senhor já deixou aqui na palavra de Deus desde o Gênesis. E nós vamos ver o descortinar, o Senhor preservando a dignidade da pessoa humana até o Apocalipse. Pois bem, aí no tópico primeiro, nós vamos encontrar o Evangelho não é antinomista. Essa expressão antinomista é que o Evangelho ele é anti a lei. Não, o Evangelho não é anti a lei. Até porque a lei, como ensinamos, como nós aprendemos na lição passada, né, ela serviu de aio, de paidagogos, que ela foi o caminho condutor para o Evangelho. Então, nós não podemos ser antinomista. O antinomista é aquele que nega completamente a lei, né? Completamente a lei. Já o Evangelho, ele não nega a lei, ele não nega. Muito pelo contrário, sempre que o Senhor faz aqui o paralelo, nós estamos vendo aqui no Sermão do Monte, o Senhor sempre potencializando a lei, sempre trazendo algo mais acerca do Evangelho. E já existe outro ponto, que já são os legalistas, que pegam o Evangelho e retrocedem para a lei. Evangelho não é o caminho de regresso à lei, muito pelo contrário, é a lei que nos conduz ao Evangelho, e não ao contrário disso. E os legalistas fazem exatamente ao contrário, levando o Evangelho para a lei, desconstituindo, descaracterizando a mensagem pregada por Jesus Cristo. E nós, então, o que seremos? Antinomista ou legalista? Nenhum e nem outro. Temos que ser pautado pelo equilíbrio. O equilíbrio é que nós vamos encontrar, como aprendemos nas lições anteriores acerca do sal e da luz. Sem o sal não pode, e o excesso de sal também estraga o paladar. Tem que ser na medida certa, com o devido equilíbrio. O cristão fiel à Bíblia tem cuidado, tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Então nós não vamos ser nem legalista e nem antinomista. Nós temos que ter o devido equilíbrio. Já sintetizando o que fora falado aqui, nós temos aqui dizendo assim: o Evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, tem regras e limites claros, porque as pessoas hoje estão vivendo segundo Judas, no versículo 4, salvo engano 3 ou 4 de Judas,
que estão usando a graça para fazer libertinagem, estão usando a teoria da graça, mas na prática não vivem, a que vive totalmente sem regra, está transformando a graça de Deus em libertinagem, para viver no pecado, esconder o pecado, viver nos adultérios, nas prostituições, e depois coloca a teoria da graça para camuflar o pecado horrendo que fora praticado, e já era de conhecimento, e ainda esconde o pecado, e quando não tem como esconder, faz então uma cortina de fumaça usando a graça de Deus. Amados, a graça, o poder da graça, ele perdoa, a graça, ela restaura, mas tem uma coisa, há um preço a ser pago, porque a graça, ela também exige regra, ela também comporta regra, ela também tem os seus limites, e é esses limites que essas pessoas não estão respeitando, e hoje em dia, basta, qualquer coisa que a pessoa comete, qualquer delito cometido, é apresentado, estou na graça, mas graça não é favoritismo para o pecado, não é porta aberta para abundar o pecado, não, de maneira nenhuma. Quando nós encontramos no tópico 2, vai falar sobre a cólera. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o que nos chama a atenção, que o primeiro homicídio que aconteceu na terra foi por conta de um culto, foi por conta de um ato de celebração, que aconteceu aqui esse homicídio. Quando Caim vai fazer a sua oferta, Deus não recebe. Aí Abel vai fazer a sua oferta, Deus recebe. Aí veio a inveja sobre Caim, veio a ira sobre Caim, veio a cólera sobre Caim. E agora Caim, então, ele já põe no coração o desejo de matar o seu irmão. Aí o Senhor fala para Caim: Caim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Mas se não fizeres, o pecado jaz à porta, porque o coração de Caim já estava contaminado pelo diabo, para assassinar, para tirar a vida do seu irmão Abel. E foi isso que de fato aconteceu. Ele leva seu irmão ao campo e lá ele comete o primeiro homicídio da terra. Nós vemos aqui, a cólera é o princípio, e nós precisamos ter, como já dissemos, o valor da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana tem que ser preservada. Quando nós vamos ver na primeira epístola de João, no capítulo 3, nós vamos encontrar a seguinte colocação. 1 de João, capítulo 3, versículo 15: qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos dar a vida, sermos sacrificial aos nossos irmãos, e não ao contrário disso, tentar matar os nossos irmãos para, de alguma forma, alvejar, ter algum proveito para nossas vidas, de maneira nenhuma. E nós vamos encontrar esse detalhe a respeito da ira, nós vamos encontrar no apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Efésios. Aqui nós vamos ver nesse tópico 2, Jesus e o sexto mandamento, a cólera no contexto bíblico e o valor da pessoa humana. Aqui no capítulo 4 de Efésios, no versículo 26 da carta de Paulo aos Efésios, vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque os nossos sentimentos, Deus fez o homem dotado de sentimentos. Nós temos sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Tem hora que nós queremos nos alegrar, mas tem hora que nós nos iramos. E o Senhor nos fez assim, com que nós podemos ficar irados. Até os animais ficam irados também. Eles ficam alegres, eles ficam normais, eles ficam passivos, mas também ficam irados.
E também eles ficam amedrontados, acuados com medo. E nós também temos esses mesmos sentimentos. O pecado trouxe todos esses sentimentos para dentro de nós. E agora, o Senhor aqui está dizendo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Em versículo 27, não deis lugar ao diabo, porque quando a pessoa, ela coloca a ira no seu coração, ela abre, não é uma janela, ela abre uma porteira para Satanás entrar. E através dessa ira instaurada no coração, Satanás entra para fazer as maiores desgraças que temos visto e presenciado no cotidiano, nos jornais, nas revistas, nos noticiários, que nós estamos vendo as mazelas realizadas pelo homem. Aquele que furtava, aí vem no 28, não furta mais, antes trabalhe, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, como diz lá em Gálatas, palavras nossas temperadas com sal. As nossas palavras não podem ser torpes, não podem ser palavras maliciosas, palavras jocosas, que possa trazer e querer humilhar alguém. Nós vamos ver ainda no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, porque o Espírito Santo habita em nós. Desde que aceitamos a fé, o Espírito Santo veio para fazer morada dentro de nós. E se o Espírito Santo habita em nós, nós não podemos dar lugar ao diabo. E como vamos dar lugar ao diabo? Através da ira, através dos sentimentos ruins alojados no coração. Isso começa a entristecer o Espírito Santo e a abrir a porta para o diabo entrar. E quando o diabo entra, o Espírito Santo não fica dentro brigando com ele, ele simplesmente vai saindo. Toda amargura, toda ira, versículo 31, toda cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Aqui, essa gritaria, estupidez, violência verbal, tudo isso é obra do diabo, e tudo isso entristece o Espírito Santo que em nós habita. E se nós tivermos esta prática, o Espírito Santo estará se entristecendo, e ele pode sair e entrar então o ataque de Satanás dentro de nós. E diz mais o versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque a grandeza do Evangelho está não é no perdão de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Acabe, quando foi advertido por Elias, ele começou a se humilhar, colocou pano de saco, começou a agir, e Deus fala com o profeta, não viste que Elias se humilha? Vai e diz a ele. Então Deus manda o profeta falar com Elias, e com Acabe, e Acabe vai para uma batalha, ele vence a batalha, porque foi orientado pelo profeta. Deus falou com o profeta, porque ele estava andando humildemente, mas depois ele volta de novo a cometer os delitos insuflados pela sua maligna, satânica esposa Jezabel. Ele volta então a praticar todos os erros e feitiçarias que antes praticara, e a palavra de juízo de Deus então vem e cumpre-se na vida de Acabe. Daí a importância de nós guardarmos o nosso coração. Então Deus, ele está sempre pronto para perdoar. Lá no passado Deus estava pronto, hoje também Deus está pronto para perdoar. Mas o que acontece? Para que haja o perdão de Deus, tem que partir de nós o arrependimento. Se a pessoa nunca se arrepende daquilo que fez, daquilo que falou, Deus também não vai lhe perdoar. Para que haja o perdão é consequência do arrependimento, e não o contrário disso. Não, Deus perdoou, agora eu vou me arrepender. É o contrário, primeiro nos arrependemos, para que haja depois o perdão de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. E dentro desse ponto, para concluir, nós vamos chegar no tópico 3, que vai falar a respeito da oferta do altar e a desavença.
A oferta do altar, que é o número 1, o subtópico 2 é evitando a desavença. Primeiro, quando nós vamos, aqui olha só as coisas envolvida o ser adorado, que será adorado, o altar, o sacrifício que é posto sobre o altar, aí vem o adorador, mas antes, é sempre assim que nós colocamos, mas não é essa ordem, é primeiro o ser que está sendo adorado, aí vem o adorador, e o adorador, ele coloca o altar, e depois do altar, a oferta, e depois da oferta ele presta o culto, ele faz a conclusão do culto. É esses detalhes, é esta sequência que às vezes é quebrada. A pessoa prepara o altar, mas não é o preparo, ele tem que estar nascer daqui de dentro, de gratidão a Deus. Foi o que Abel demonstrou diante de Deus, porque o texto sagrado, quando nós chegamos lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos encontrar que Deus não atentou. Muitos até colocam que inverte a situação, que foi Abel que levou primeiro a oferta, depois foi Caim, que Abel trouxe oferta com sangue e Caim trouxe sem sangue. O que a Bíblia diz? No versículo 3 do capítulo 4: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao cabo de dias, Caim trouxe, ele está em primeiro plano, foi ele quem levou primeiro a oferta. Caim era produtor rural, trabalhador, cultivador da terra, e ele trouxe daquilo que ele colheu, ele trouxe a Deus, é as primícias. Se a pessoa ela trabalha com petróleo, trabalha no agronegócio, é um empresário, ou se ele é um trabalhador, não importa a função que ele exerce numa empresa, no poder público, um funcionário autônomo, é do seu fruto, da sua renda, é que ele traz para apresentar a Deus. Aí nós vamos ver, ele trouxe do que tinha, então o problema não estava com a oferta, estava com o ofertante. Porque, e veio no versículo 4, do capítulo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Primeiramente Deus olha o coração. Se o coração de Caim fosse aberto para Deus, fosse reto para com Deus, Deus aceitasse Caim, seguramente a oferta de Caim teria sido aceita. Então o problema não estava na oferta, mas sim no ofertante. E nós devemos saber que primeiramente a nossa oferta tem que ter qualidade. Mas agora a pessoa não respeita pastor, a pessoa ofende a pastor, a pessoa ofende o seu irmão, agride seu irmão, agride o pai, agride a mãe, agride filho, agride todo mundo, agride a esposa, agride o esposo, é aquela confusão toda. Depois vem para Deus, eu estou apresentando aqui a minha oferta, estou aqui apresentando os meus dízimos. Não, irmãos, o dízimo, ele é santificado pelo coração grato a Deus. A oferta é santificada, começa aqui, no coração do homem, o desejo, o prazer e a gratidão de oferecer a Deus. Aí vem a resposta de Deus com fogo do céu, aceitando aquela oferta. E o Senhor fala, se a pessoa tem um problema com seu irmão, resolve o problema lá, volta lá, resolve lá, para depois apresentar para Deus uma oferta pura, uma oferta agradável, que o Senhor possa responder com fogo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.